Olá! No tópico de hoje, vamos abordar conceitos relacionados à análise SWOT. A análise SWOT, ela faz parte do planejamento estratégico de uma organização. Usa-se SWOT apenas a empresa ou organização ter determinado sua missão, metas e objetivos. Pode ser feita tanto por indivíduos quanto por equipes. Inicia-se a partir dos dados de análise ambiental da organização e o significado do SWOT do S, a gente no português traduz para forças, o W para fraquezas, o O para oportunidades e o T para ameaças. As 4 categorias da análise SWOT. Então, a primeira delas é forças e fraquezas. Que existem, essas forças e fraquezas elas existem dentro da empresa, ou em seus principais relacionamentos com participantes de sua cadeia de valor, fornecedores, consumidores ou clientes. E são significativas apenas quando facilitam ou impedem a organização de satisfazer uma necessidade do consumidor. Devem focar os processos gerenciais ou as soluções que sejam importantes para atender as necessidades do consumidor e do cliente. Então, quando a gente analisa as forças e as fraquezas, a gente analisa o interno da organização. As oportunidades e ameaças envolvem os assuntos que ocorrem no ambiente externo à empresa ou à organização. Não devem ser ignoradas, à medida que a empresa ou organização se envolve no desenvolvimento das forças e das capacidades por receio de criar uma organização eficiente, mas ineficaz. Então, a gente não deve ignorar essas oportunidades e nem as ameaças. E podem decorrer aí, num mercado competitivo, sociocultural, político, interno à organização. A primeira coisa que deve ser feita na organização para iniciarmos a análise SWOT é a identificação do diagnóstico, que se refere ao interno da empresa. Então, nesse interno nós identificamos as forças ou os pontos fortes da empresa, que são as variáveis internas e que a empresa controla, que propiciam uma condição favorável para a organização em relação ao seu ambiente. E também, o diagnóstico interno, nós identificamos quais são as fraquezas ou pontos fracos da empresa, que são as variáveis internas e controláveis que provocam uma situação desfavorável para a organização em relação ao seu ambiente. A partir daí, devemos também fazer o diagnóstico externo, que é a identificação das oportunidades, que são variáveis externas e não controláveis pela organização, que podem criar condições favoráveis a ela, desde que a mesma tenha condições e ou interesses de usufruí-las. E além disso, devemos identificar também as ameaças, que são variáveis externas e não controláveis pela organização, que podem criar condições desfavoráveis para a organização. Forças potenciais. Então, o que nós teríamos como forças potenciais? Recursos financeiros abundantes, alguma competência distintiva das demais organizações, a empresa ser bem conhecida como líder de mercado, economias de escala, tecnologia própria, processos patenteados, custos mais baixos, boa imagem no mercado, talento gerencial superior, habilidades de marketing, qualidade de produto que seja notável, parcerias com outras empresas, boa experiência em distribuição, e a empresa ser comprometida com os funcionários. E quais seriam fraquezas potenciais? O que nós consideraríamos como fraquezas potenciais? Falta de direção estratégica, poucos gastos em pesquisa e desenvolvimento, uma linha de produtos muito estreita, uma distribuição limitada, custos mais altos de fabricação,
produtos desatualizados, problemas operacionais internos, imagem de mercado fraca, experiência da administração limitada, funcionários mal treinados. Agora, o que seriam oportunidades potenciais, então, relacionadas ao externo da organização? Um crescimento de mercado rápido naquele setor, em que a empresa está envolvida, empresas rivais complacentes, mudanças nas necessidades ou gostos dos consumidores, abertas aos mercados estrangeiros, uma empresa rival enfrenta dificuldades, encontrados novos usos do produto, nova tecnologia, mudanças demográficas, outras empresas procuram alianças, novos métodos de distribuição. Então, tudo isso são oportunidades potenciais e devemos analisar. Assim como temos as oportunidades, também temos as ameaças potenciais, que são elas, a entrada de concorrentes estrangeiros, introdução de novos substitutos, ciclo de vida do produto em declínio, mudanças nas necessidades ou gostos dos consumidores, as empresas rivais adotam novas estratégias, aumento da regulamentação, recessão, nova tecnologia, mudanças demográficas, barreiras ao comércio exterior, mau desempenho das empresas associadas. Então, tudo isso influencia aí nas ameaças. E a partir daí, o que eu posso dizer para vocês da técnica SWOT? Então, as informações da matriz, elas devem ser recentes e isentas. As fontes devem ser idôneas e desprovidas de viés. Então, deve ter intenções aí nas pessoas que elaboram. Todos os participantes devem conhecer os conceitos envolvidos. Pode ser desejável incluir visões de pessoas de fora da organização para a elaboração dessa matriz e pode-se utilizar também brainstorming, entrevistas, pesquisas, entre outros métodos para auxiliar na elaboração dessa matriz SWOT. A matriz SWOT ela deve estar baseada nas percepções dos consumidores e clientes e não apenas nas percepções dos gerentes e gestores. Deve servir como um catalisador para estruturar a geração de estratégias de marketing que produzirão os resultados desejados. Os conceitos da SWOT não devem ser considerados em termos absolutos, ou seja, tudo depende do ambiente, do contexto na qual a organização está inserida. Ao mesmo tempo que uma oportunidade pode ser, ao mesmo tempo que temos uma oportunidade para uma organização, essa também pode ser uma ameaça para uma outra organização. Assim como um ponto forte para uma organização pode ser um ponto fraco em outro contexto. Como que a gente faz a análise da área escolhida? Então, primeiramente, temos que identificar os pontos fortes em relação à atividade que a organização desenvolve, aos produtos e serviços em termos de qualidade e quantidade, ao ambiente de trabalho, então os fatores positivos internos, e com outras áreas também, a estrutura da área, ou seja, a adequação do número de funcionários para as tarefas a serem realizadas, como que se dá o fluxo de informações, como que é o suporte técnico na organização e a qualificação técnica e humana. Como que a gente vai montar então esses quadrantes? Aqui a gente tem um ambiente interno, no canto aqui superior, onde nós temos os pontos fracos, os pontos fortes. E isso nas colunas, Então, em cada uma das colunas, onde se refere aos pontos fracos, nós vamos identificar quais são os pontos fracos da organização. E aqui mais do lado, nós vamos identificar quais são os pontos fortes da organização. Nas linhas, nós vamos identificar as ameaças, que correspondem ao ambiente externo,
e as oportunidades. Tá? Então, essa é a tabela inicial. Então, a primeira coisa que a gente vai preencher são os pontos fracos e fortes, as ameaças e as oportunidades. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, né, com os pontos fracos. Por exemplo, falta de experiência, falta de fatores de diferenciação. Aí, como pontos fortes, nós temos capacidade de inovação, alta lucratividade, tá? Algumas ameaças, ó, novos concorrentes, guerras de preços e produtos. E algumas oportunidades, mercado em expansão, novo mercado internacional, né, alianças estratégicas. Então, aqui é um exemplo, né, dos pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades transcritas nesses quadrantes. Aí, pessoal, como se dá a pontuação dos quadrantes? Então, eu tenho que verificar, né, o nível do impacto. Então, nós temos aqui 4 níveis. Impacto forte, eu vou pontuar como 5. Impacto médio como 3. Impacto fraco como 1. E nenhum impacto como 0. Então, o que eu vou ter que perguntar, né? Para cada ponto fraco que eu listei na minha tabela, eu vou fazer a pergunta assim, ó, qual o impacto do ponto fraco X para agravar ou potencializar, né, uma ameaça Y? Tá? Qual o impacto do ponto forte para neutralizar ou minimizar uma ameaça? Qual o impacto do ponto fraco no aproveitamento de uma oportunidade? Qual o impacto, né, no ponto forte para potencializar uma oportunidade? Então, quanto maior for o impacto, maior vai ser essa pontuação aqui, ó. Então, ó, como que eu faço? Eu tenho que verificar aqui, ó, por exemplo, esse ponto fraco, falta de experiência. O quanto que a falta de experiência impacta em novos concorrentes, na ameaça de novos concorrentes. Então, eu coloquei 0 aqui. Tá, ó, o quanto que a falta de fatores de diferenciação impactam por exemplo, na introdução de novas tecnologias. Eu acho que tem um impacto médio, então eu coloco 3. E assim por diante, tá, gente? Eu vou vendo aqui, ó, quanto que o ponto forte, a flexibilidade e adaptabilidade influencia na oportunidade de expansão de mercado. Eu acho que tem um impacto 3. Então, é dessa maneira que eu faço, né, as pontuações aqui dos quadrantes. E depois a gente soma, né, aqui por colunas e por linhas. Então, ó, 0 mais 1 mais 3, a soma vai ser 4. Né? 3 mais 1 mais 3, a soma vai ser 7. E assim por diante. Tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, a pontuação dos quadrantes, né? A pontuação dos pontos fracos em relação às ameaças, pontos fortes em relação às ameaças, pontos fortes em relação às oportunidades e pontos fracos em relação às oportunidades também. E aí, né, o que significam esses quadrantes, né, que a gente viu no slide anterior? Então, o primeiro quadrante, que seria os pontos fracos em relação às ameaças, ele tem tudo a ver com a sobrevivência da organização. Já os pontos fortes relacionados com as ameaças vão influenciar na manutenção dessa organização no mercado, né? Já os pontos fracos com as oportunidades vão proporcionar o crescimento da organização. E os pontos fortes com as oportunidades já influencia no desenvolvimento dessa organização. E para a gente finalizar, né, quais são os benefícios da matriz SWOT ou da análise SWOT? O primeiro deles é a simplicidade, então ela pode ser conduzida ou pode ser elaborada sem treinamento ou habilidades técnicas extensivas. Os custos são baixos, então sua simplicidade elimina a necessidade e as despesas envolvidas com treinamento formal. Flexibilidade pode ser desempenhada com ou sem sistema de informação de marketing. Integração, então é a habilidade de integrar e sintetizar tipos diversos de informações quantitativas e qualitativas, né, de várias áreas da empresa. E a colaboração, né, tem a habilidade de estimular a colaboração entre as áreas funcionais da empresa que são interdependentes, mas com pouco contato entre si.